repete a frase, viu? Tô brincando, tá? Não, eu tenho sempre, a gente sempre tem medo de prova, Vitor, mas fica tranquilo que dá tudo certo no final, né? Dá tudo certo no final. Enfim. Ah, deixa eu ver, tá todo mundo, basicamente quase todo mundo aí, né? Então a gente vai começar, pessoal, transformar de Laplace. Vocês estão vendo que ela é mais tranquila, né? Mais conta mesmo. A gente vai mais um pedaço aqui. A gente vai avançar nela até onde der, tá? Talvez não dê para dar tudo que pede ali na ementa, mas a gente vai até onde dá, tá? A gente tem aula hoje, né? Quinta a gente tem a prova. Então, dia 28, quinta, a gente tem a prova e depois a gente tem mais aula na outra semana, mais 3 aulas e depois na outra já é a prova, né? Acho que na semana do dia 10 ali, porque dia 19 termina, né? Qualquer coisa a gente pode fazer a prova no dia 14 também, sem problema. A última. Eu acho que tá marcado pro dia 14, né? Agora eu não lembro. A gente pode fazer dia 14, se precisar de alguma recuperação, a gente faz ou na terça ou na quinta, né? Que é tranquila e dia 19 já termina tudo, né? Ah, tu faz na quinta, dia 17. Mas eu acho que ninguém vai precisar, né? Vamos lá, então. Uhum. Então, vamos lá. Tranquilo. Então, pessoal, ontem a gente acabou falando do quê, né? Então, falou das transformadas de Laplace, falou de transformada inversa, né? E deu uma aplicação, né? Uma aplicação da transformada de Laplace, que foi resolver um problema de valor inicial, né? Um PVI de uma PVI de uma equação, com uma equação de ordem 2, né? Linear de ordem 2, uma EDO de linear de ordem 2, com dados iniciais, né? Gente, se vocês quiserem, ele não colocou aqui, mas dá para fazer isso daí também com problema de valor inicial envolvendo uma equação de primeira ordem também, não tem problema nenhum, é só usar a propriedade de Fourier, né, da derivada, a transformada de Fourier da derivada de ordem 1. Vocês vão conseguir também achar a solução, é bem tranquilo, tá? Inclusive, vou colocar na lista. Feito isso, o que que a gente vai precisar? Vocês perceberam que na hora que a gente fez essa aplicação, a gente necessitou de fazer a transformada inversa, ou seja, voltar para achar a função que gerou aquela transformação né, aquela transformação de Fourier. Por que que isso é? Isso ajuda a gente, por exemplo, no caso da aplicação das soluções, a gente encontrou a solução, né? A gente aplicou a transformada, achou a transformada de Fourier, de Laplace, daquele PVI, onde me indicou uma função, a inversa, a transformada inversa daquela função é exatamente a solução do problema, né? E isso, se vocês notarem, a gente precisa lidar com uma coisa que vocês faziam lá no cálculo 1, o professor chegou, quem fez aula comigo chegou a ver um pouco, que é a parte de frações parciais, tá? Frações parciais para fazer o quê? Vai aplicar, calcular a integral por frações parciais. E, geralmente, em curso de cálculo, às vezes o professor acaba não chegando porque é bem lá no final, né? Mas o que é uma fração parcial? Então, gente, o que a gente vai começar a fazer aqui? Na verdade, a técnica de frações parciais é pegar uma fração e decompor ela em várias frações onde o denominador vai ser algum tipo de monômio de primeiro grau, ou monômio não, vai ser um polinômio de primeiro, segundo, terceiro grau, depende de onde que é, ou grau K, né? A gente transforma em várias parcelas. Ou como aqui, ó. Eu vou pegar dois polinômios, tá? Tais que o grau de P
é menor que o grau de Q, tá? E o polinômio Q de x tem mais uma coisa que eu tenho que supor sobre ele ainda, tá? Que ele pode ser fatorado em polinômios de grau 1 e 2, tá? Ou seja, eu consigo fatorar ele dessa forma aqui, graus 1, polinômio de grau 1, ou em polinômio de grau 2, tá bom? Ah, com isso, eu consigo, se eu fizer, eu consigo encontrar constantes, né? A1, 1, A1, A1, L1, LN, tá? B1, B1M, P1 até PM, vários constantes, né? Tais que C também dessa forma, tais que essa decomposição aqui ela possa ser escrita dessa forma. Ó. Eu decomponho essa função racional em várias partes. Uma onde tem os termos constantes, que é os termos que acompanham o A, né? Em cima, e a decomposição de polinômios com polinômios de grau 1 embaixo, mais até o NK eu tenho isso, a soma de todos esses caras, depois mais ainda os caras de grau 2, agora aqui, olha, aqui não é mais termos independentes, aqui a gente não depende de x, aqui já depende do x, né? Aqui é um polinômio de grau 1 dividido por por polinômios de grau 2, tá? Pela decomposição de polinômio de grau 2, e aqui o BK, que acompanha também a decomposição dos polinômios de grau 2 aqui, com x grau 2. Aqui, qual que é a diferença desse para esse? Esse aqui é como começa até o PM, né? A gente tem várias misturas de variáveis, mas acho, na prática é isso que a gente faz, tá? Olha, o exemplo. Porque daquele já é muita anotação, né? Mas olha o exemplo. Então a gente tem aqui, para calcular a transformada inversa de Laplace, tá? Da função racional f de s, tá? 1 sobre s quadrado menos 2s menos 5. Assim, que a gente vai usar os métodos. Para a gente fazer isso, a gente tem que usar o método de frações parciais. Por quê? Porque, gente, a gente não sabe como que é a transformada de Laplace desse jeito que ela está aqui. Eu não sei que função que gerou. Eu sei de alguns pedaços, então eu vou decompor esse polinômio, tá? Como que eu faço? Aqui eu tenho o polinômio de baixo tem grau 3, né? E o polinômio de cima tem grau 0. Então a gente está nas condições, né? Que eu preciso que o polinômio de cima tenha grau menor do que o polinômio de baixo. Aqui eu tenho o termo de grau 2, certo? E o termo de grau 1. Se vocês notarem, a gente tem que, olha, separar nos caras que têm termos de grau 1 e os caras que têm termos de grau 2, a gente tem que colocar um x aqui, mais uma constante aqui, mais um c que vai ser uma constante aqui, tá? Por grau 1 assim, grau 2, quando eu acrescento o x, eu já tenho que colocar isso aqui. E aí eu tenho que determinar os AKs, os BKs e os CKs, tá? A anotação ali é muito feia. Mas aqui é o seguinte, eu quero transformar isso aqui nessa fração A sobre essa daqui, que é o monômio, né? Que vai dar o termo independente, mais B mais CS, tá? Dividido por S quadrado mais 1, porque aqui eu tenho um polinômio de grau, um polinômio irredutível, tá? Esse polinômio aqui é irredutível. Se ele fosse irredutível, eu conseguiria abrir aqui em mais dois outros. Se fosse, por exemplo, S quadrado menos 1, eu conseguiria fazer S menos 1 aqui ao quadrado, S mais 1, então eu decomporia, não apareceria um cara desse tempo, tá? Então aqui é um polinômio de grau 2 irredutível, tá? O que que eu faço? Suponho que eu posso decompor isso aqui dessas duas formas aqui, com essas duas constantes em cima, né? Com A sobre S1 menos 1, B mais CS dividido por S quadrado mais 1, tá? E aí agora eu tenho que fazer essa conta. Tiro o mínimo aqui, que é a produto dos dois. Aqui, a hora, esse cara, quando eu tirar o mínimo, passar dividindo aqui, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, eu vou ter A, que multiplica S quadrado mais 1, mais aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, B mais CS dividido por S menos 1, tá?
A hora que eu multiplico aqui e rearranjo as coisas, o que que vai acontecer? Vai aparecer o termo de grau 2 com A mais BC, mais o termo de grau 1, eu tenho que separar exatamente em função dos S que aparece aqui. Dos polinômios, do polinômio, a gente está em S do polinômio S. Então, todo mundo tem grau 2, eu separo aqui. Todo mundo tem grau 1, eu separo aqui. E todo mundo tem grau 0, está aqui. Tá? Então, eu rearranjei, ficou S quadrado A mais C, S, A, B menos C, mais A menos B, que é o termo de grau 0. Então a gente olha, compara essa fração aqui, ela tem que ser igual a essa. Então a gente pode comparar. Para isso, para que isso seja verdade, ou seja, aqui está na forma irredutível embaixo e aqui também, então a parte de cima tem que ser igual a isso. Para essa parte de cima ter que ser igual a esse polinômio tem que ser igual a esse polinômio, que é um polinômio de grau 0. Se ele é um polinômio de grau 0, então os caras que acompanham, os coeficientes que acompanham o termo de grau 2, eles têm que ser zero. Tá aqui. Os polinômios os termos do polinômio que acompanham o termo de grau 1 também tem que ser zero, porque aqui tem grau 0. E finalmente o termo de grau 0 vai ter que ser igual ao que está aqui. No caso aqui é 1, então o coeficiente aqui também A menos B tem que ser igual a 1. E resolve esse sistema. A hora que eu resolver esse sistema, ele não é muito difícil, né? Aqui eu tiro que A é igual a menos C e B igual a C, tá? Substituo aqui, eu vou achar C, porque olha, o A é igual a menos C, então vai ficar menos C, e B igual a C. Então vai ficar menos 2C igual a 1. Então C vai ser igual a menos meio. Bom, o B é igual a C, então o B também é igual a menos meio. E aí o A é igual a meio, porque o A é igual a menos C. Substituo aqui, tá? A hora que eu substituir aqui, eu vou ter meio de 1 menos S e meio aqui nesses caras aqui, tá? Multiplicando aqui. Bom, olho para essas duas partes aqui. Ainda consigo decompor, ainda consigo reescrever essa fração aqui dessa forma. Ó. Vai ficar 1 sobre S menos 1, menos S, né? S quadrado mais 1, 1 menos S. Porque essas daqui eu conheço. Eu vou lá naquela minha tabela lá da transformada de Fourier e acho. Olha, essa daqui é da exponencial de t, tá aqui. Essa daqui é do cosseno de t, tá aqui. Essa daqui é do seno de t, tá aqui. Então a função que me gerou essa transformada de Fourier foi dentro de Laplace foi essa daqui, tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso daqui? Vocês entenderam o que tem que fazer? Tem que decompor ali usando frações parciais. Isso vocês já devem fazer agora. Agora que vocês chegaram nessa etapa do curso, vocês já devem ter passado por várias vezes que vieram fazer isso, né? Queria saber, alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos lá. E aí, então, agora eu vou ter que. Essa daqui eu acabei não fazendo, tá? Por simples, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer agora. O problema é que eu queria ver o teorema que tem. Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer. É bom. Deixa eu só abrir a mesinha aqui. The Whiteboard. Lá. Estão vendo aí, né, pessoal? Então, o que eu quero achar. Nossa Senhora.
Deixa eu ver como que tem como diminuir isso, né? Então, a minha FGS está todo mundo vendo aí, né? 3s². Vocês estão enxergando aí, pessoal? Sim. Ok. S menos 3, s² mais 1. Tá? Eu quero encontrar a transformada de Fourier que gerou essa função. Ah, a primeira coisa que eu tenho que fazer, olha, essa daqui então tem o grau menor, né? Agora, deixa eu ver quando tá assim. Vou só subir aqui para ver quando decompõe esse cara aí. Acho que você separa em duas somas, tipo assim, A dividido por S menos 3 É, mais BX mais C, aí dá um polinômio de primeiro grau em cima, né? BX mais C, dividido por S² mais 1. eu acho que eu tenho que decompor assim, né? A, como que você falou? A dividido por S menos 3 Isso. Esse é o polinômio de e Gauss, esse aqui é a coisa que acompanha. constante o A. E agora A, BX mais C, dividido por S² mais 1. sim, porque aqui não interessa o polinômio, não é igualzinho, né? Só mudou aqui. É porque eu estou vendo aqui se precisaria, pô, dividir, mas não precisa. É que tem casos que às vezes o polinômio de cima aparece, aí você tem que fazer tem grau maior, e aí você tem que dividir, mas não é, ele não tem um grau maior, tem grau 2, esse aqui tem grau 3. Valeu, valeu, Matheus. Tem Nada. razão. Mais um. E aí a gente divide assim, né? Aqui a nossa lua está um pouquinho menor, né? Deixa eu ver se dá para expandir aqui. Aqui dá. Beleza. Cadê o. Tá aqui. Isso. Aí eu faço o acerto aqui, né? Então isso aqui vai ficar. A gente já viu que vai ficar assim, ó. S menos 3, s² mais 1, tá? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, então aqui vai ficar A, s² mais 1, mais B, x mais C. Vou colocar um pouquinho, apagar, colocar um pouquinho para lá, senão vai ficar apertado aqui. Aqui. Esse aqui, então, vai ficar A que multiplica s² mais 1, mais B, x mais C, multiplica S menos 3, dividido aqui. S menos 3, s² mais 1. Que é igual, desculpa ter ficado meio torto ali. Bom, a hora de dividir aqui não é x, aqui é s, né? Estou usando s.
A hora de multiplicar aqui, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com A, certo? Os termos que vão vir ao quadrado vai ser o A. Olha, vai ficar B mais S quadrado. Então, vai ficar A mais B e multiplicar S quadrado, tá? Depois vai ter o termo com B, né, com só S, que vai ser quem? Vai ser o B menos 3B, né? Então, aqui vai aparecer mais. Vou colocar aqui, olha, vai aparecer menos 3B e aqui vai aparecer CS. Então, vai ser mais C menos 3B S. E aqui vai ficar só o termo, o A multiplica mais 1, né? O C multiplica 3. Então, vai ficar mais A menos 3C, tá? Tudo isso aí dividido por S menos 3 S quadrado mais 1, tá? Ficou meio bagunçado aí, mas deixa eu fechar aqui para a gente fazer as contas. A gente vai ficar com quem aqui? Vai aparecer, então, vai ter que ser A mais B. Não é mais zero igual naquele caso. Agora A mais B tem que ser igual a 3. Por conta daqui. O C menos 3B tem que ser igual a menos 2. Menos 2. E o A menos 3C tem que ser igual a menos 1. Tá, e aí agora só deixa eu pegar uma folha para não ficar ocupando, porque senão vai ter que ficar apagando. Deixa eu pegar uma folha aqui para fazer essas contas rapidinho aqui, tá? Eu vou resolver o sistema ali. Vamos ver, então fica A mais B igual a 3, AC menos 3B. Eu estou resolvendo uma folha de papel, tá? Por isso que vocês não estão vendo nada aí. A menos 3C igual a menos 1, tá? Ah, deixa eu ver o que dá para fazer. Para multiplicar aqui por 3 e somar. Então, fica A mais B igual a 3C menos 9B igual a menos 6, A menos 3C igual a menos 1. Aqui sai somando uma com a outra, aqui vai tirar aqui, eu vou tirar aqui. A mais B igual a 3 e A menos 9B igual a menos 6. Beleza? Subtrai ali uma da outra, né? Passo 0, então 10B tem que ser igual a 10B igual a 9. B igual a 9 décimos. Se B igual a 9 décimos, A igual B igual 30 menos 9 por 10, 21 sobre 10. Por fim, o C vai ser
Vai ser igual. Um mais A ser igual. 1 mais 21 décimos. Igual a 10,31 sobre 10. Igual a 30 sobre 30. Pessoal, a solução aí então deu, se eu não me engano, se alguém fez aí também pode dar um auxílio, se tiver errado. Tá, então as soluções aqui deu A igual a. O meu A deu 21 sobre 10. O B deu hum, é, 9 sobre 10. E C deu 31 sobre 30, tá? Se eu não me enganei aqui na hora de fazer as contas, né? Eu fiz 3 menos C, joga para lá, vai ficar menos A, joga todo mundo, vai ficar 1 mais A. Isso mesmo. Quanto Alguém deu seu B ali, o Alisson? Eu não. 9 sobre 10. Você Aham. não... Aqui, ó. 9 décimos. Tá? Bom, vou apagar a parte de cima aqui. Vou ver se eu escrevo menor para caber mais coisas. Aqui. Beleza. Então, a minha função, a- só um instantinho aqui. Ah, tá aqui no slide mais fácil. A minha F, a minha função F de S, que é igual a 3S quadrado menos 2S1, 2S, 2S menos 1 sobre S menos 3, S quadrado mais 1, ela pode ser escrita assim, olha, como A, que ela podia ser escrita como A sobre B, sobre o S3, né? Então aqui fica no lugar do A, então vai entrar o 21 décimos. Então fica 21 décimos, tá? No fundo vai dar, deixa eu só já colocar direto, né? Ficar enrolando. 21 sobre 10, que multiplica S menos 3, tá? E aqui vai ficar mais. Aqui eu tenho que colocar os valores porque vai ter que fazer uma conta aqui, né? Aqui então vai ficar, ficou o B, né? O B no caso é 9 décimos.
sobre S mais 31 sobre 30, tá? Tudo isso. O C deu isso, 9, o B deu 9 décimos, o C deu isso, dividido por S quadrado mais 1, tá? Aqui. Então, essa daqui a gente quebra ainda nas seguintes frações, tá? Tentar escrever de novo pequeno, já comecei a escrever grande. Aqui quebra nas seguintes frações. Fica 21, que multiplica 10, 1 sobre S menos 3, mais 9 sobre 10, que multiplica S sobre S quadrado mais 1, mais 31 sobre 10, que multiplica 1 mais S quadrado mais 1. E aí a gente tem que fazer essa. Agora tem que olhar na tabela. Ah, deixa eu só vou recorrer aqui aos slides, que aqui tem as tabelas. Lá em cima tinha uma tabela da transformada de Fourier. Já. Aqui, deixa eu só colocar aqui, dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá muito pequeno. Beleza. Olha, a primeira, 1 sobre S menos 3, tá? 1 sobre S menos 3 é a exponencial de menos W, quer ver? Deixa eu só aumentar aqui, que está pequeno. Isso, aqui, ó. Esse cara aqui, vamos colocar aqui, 1 sobre S menos 3. Isso aqui é exponencial, tá? É exponencial a transformada inversa, né? Dessa daqui, né? A L a menos 1 disso aqui, tá? Transformada em Laplace inversa dessa função, ela é a exponencial de 3t, tá? Quando o sinal aqui eles são inversos, são trocados, tá? A dessa daqui, L de S sobre S ao quadrado mais 1. Então, esse carinha aí, deixa eu ver se é seno ou cosseno. Exatamente. No S ao quadrado mais 1 é o cosseno quando... Deixa eu só ver porque ele não pôs a do cosseno aqui, mas ele fez aqui em algum pedaço. Espera aí. Fez o cosseno, cadê transformado o cosseno? Beleza. Deixa eu ver, eu tenho um livro aqui fácil, né? Eu tenho um livro aqui com a tabela também. Só para transformar de Fourier. Mais fácil usar o livro. Ô, Alisson, Hum. meu sisteminha aí deu A igual a 2, o B igual a 1 e o C igual a 1. O seu deu A igual a 2, C igual a 1. Ah, por que o meu deu isso, cara? Então, Não, não sei, às vezes eu também posso ter errado. Deixa eu. o A igual a 2 e o B igual a 1.
E o C 3. igual a 1. Aham. C igual a 1. A igual a 2, B igual a 1 e Tá. C igual a 1. Bate. Aí lá em C, o C igual a 1. C igual Aí, a 1. E o o A B igual a igual a 2 1. bate. Não, tá certo. Eu que errei a conta. Devo ter errado alguma coisa aqui. É que eu somei. Vai ver que na hora que eu somei uma fração na outra, aí a hora que eu somei deu. Multipliquei por 3. Eu multipliquei a segunda por 3. Deu 2C, 3C menos 9. Isso. 9B menos 6B. A hora que eu somei um com o outro, tirou. Ficou A. Para eu resolver, ficou A menos 9B. Somei uma, subtraí uma da outra. Deu. Ah, pera aí. A hora que eu subtrair, faço essa menos essa. É algum erro mesmo, Matheus. O seu tá certo. O meu não deve estar batendo. Então aqui, só trocando, então aqui ficaria. O A deu 2, você falou, né? Isso. E o B e o C deu 1. Tá, então vamos lá, só arrumar isso. Que é a solução desse sistema. Eu acho que eu errei alguma conta que eu fiz correndo aqui, eu errei, tá? Então, assim, entre aqui, a gente já pode colocar direto. Vamos lá. Então, A igual a 2. Se o A igual a 2, então ficaria 2 que multiplica S menos 3. Está aqui. Mais, já vou colocar direto. O B deu 1, né? Isso. O Então B e o C deu ficaria 1. 1. Isso, ficaria 1. Então ficaria S sobre S quadrado mais 1. Certo? E o C deu quanto? X mais 1, né? Em cima. O B e o C deu 1. Isso, B e o C deu 1. E aí mais 1 sobre, eu já estou deixando na forma aqui, C quadrado mais 1. Tá? Aham. Porque aí Entendi. é mais fácil de Você já achar. separou ali, aham, o B e o C. Isso. Aí, olha, a de cima, a daqui, olha, essa daqui é do seno de T, seno de S, tá? Ou seno de T, né? Porque é transformada em T. Isso aqui é seno de T. Essa daqui eu acho que é cosseno de T, só preciso ver, tá? Deixa eu ver a tabela aqui rapidinho. E a outra é exponencial de 3 é exponencial de 3t. Agora o problema é que você tem que ficar consultando essas tabelas, aí você tem que achar a tabela aqui. Mas valeu, Matheus. Você salvou a pátria, porque eu acho que eu fiz conta errada. Transformado em Laplace 201. 11. Você deve ter errado em coisinha boa, porque quase deu 2 1 também, olha lá as frações. É coisa tonta mesmo. Que aí era, na hora de somar ali, eu somei errado, alguma coisa, e aqui ia dando certo. Um, e o outro um, né? Deixa eu ver aqui onde que vai ter a tabela. Exatamente, ó. Então, olha, essa daqui é o cosseno S sobre A quadrado. Essa daqui, olha, é o cosseno. Esse daqui é sempre o coeficiente que vai dentro. Essas daqui sempre são os coeficientes que acompanham aqui, né? No caso, 3 aqui é 1, então aqui dá cosseno de t. E aqui o último, essa daqui é L a menos 1. E aí L a menos 1, a transformada de Laplace da função 1 sobre S ao quadrado mais 1, essa daqui é seno de t, tá? Então, a L a menos 1 da f de S, tá? De tudo é a soma dessas daí. Então, é E 3t mais cosseno t. Deixa eu apagar, passar um traço aqui para não misturar, né? Mais seno t.
Certo? Pessoal, alguma dúvida? Nesse daqui é bem tranquilo, né? Vocês viram, né? E perto do que vocês estão passando aí deve estar sendo um alívio, né? Olha, eu sou solidário, tá? E aí, Matheus, o que que você achou? De boa, né? Ah, essa parte tá mais tranquila, viu? Do que vai cair nessa prova. Bem mais tranquilo. Ai, gente, eu passei por tudo que vocês estão passando aí, tá? Eu sou solidário, eu imagino que vocês devem estar sofrendo, mas vai dar certo, tá? Eu já menti para vocês alguma vez? Vitor, já menti para vocês alguma vez? Sempre deu certo no final, né? Ai, meu Deus. Mas por que que você acha que eu deu risada? Não é sério isso? Eu já fiz maldade com vocês, Vitor? Não, assim, acho que não, nem lembro, acho que não. Ah, é, tá vendo? Vocês não lembram, é sinal que eu não fiz. Mas vocês viram, a transformar de Laplace dessa função aqui é a soma daquelas lá, tá? Ele não tinha feito aqui, eu acho que eu coloquei aqui e esqueci de fazer antes, mas foi de boa, né? Eu vi coração, não perder 10, 38, tem tempo. Ó, então, assim, olha, agora o que que a gente vai ver? Então a gente fez aquelas contas e agora a gente vai ver como se comporta a transformada no fundo vai ser para calcular a transformada inversa também, tá? A propriedade de translação no eixo S. Vocês perceberam? A transformada de Laplace, por definição, ela é o quê? É a integral de zero até infinito da função que eu quero, né, uma f de t, exponencial de a exponencial de a s, né? Ou seja, eu acabo tendo uma função de t. Deixa eu ver só certinho a definição aqui, que eu sempre me perco. Exponencial de st, perdão. Isso. Exponencial de st, com sinal de positivo ou negativo. Só aqui 211. As coisas que eu não decorei ainda. Eu nunca decoro, né? Eu sempre lembro. É exatamente isso, exponencial de menos st. Então é f de t exponencial de menos st, certo? Então, quer dizer que a gente está trabalhando aí com as seguintes variáveis. Está trabalhando com uma variável t e uma outra variável s, tá? A gente pode pensar no plano st. E aí no eixo, se eu fizer, aí no eixo s, se eu fizer translação, como que se comporta, como que vai se comportar essas translações no eixo s, ou seja, no eixo na variável s, se eu transladar? Então, esse teorema aqui vai me garantir como que fica transformado de Fourier nisso. Por quê? O que que vai me ajudar isso? Porque a hora que eu preciso calcular a inversa, às vezes vai cair uma coisa que tenha isso aqui, olha. Não está lá S, vai estar S menos 1A, por exemplo, S menos 5. Tá? S menos 5 elevado ao quadrado mais 1 sobre 1. O que que vai ser isso? Eu posso usar usar a transformada de Fourier, onde é S, 1 sobre S quadrado mais 1, certo? Que essa eu conheço, a outra eu não conheço. Mas aí, esse teorema vai me dar uma forma de como que eu posso usar essa que eu não conheço na que eu conheço, tá? E calcular a inversa. O que vocês viram aqui, praticamente é o quê? Não é só calcular a transformada de Fourier de uma função, ou seja, obter a inversa dela também é muito útil, né? Então, essa propriedade de translação no eixo S, né? F de S é a transformada de Laplace, tá? Da F, definida para o S maior que um S0. Então, se isso é verdade, então a E de ATF de T é a transformada inversa de Fs menos A. Isso é L de, isso aqui, ó, L de E A T F de T vai ser igual a F menos S. E L a menos 1 de F menos SA vai ser igual a essa daqui. Tá, olha, então essa daqui é a transformada inversa dessa. E a da transladada, olha, eu transladei o eixo aqui. A demonstração é muito simples, né, gente? É só calcular aqui, olha.
A demonstração é de aplicação direta da transformação de Laplace. Fs menos A é o que? É f de t e na menos s menos a t. Separo nessas duas funções aqui, tá? E aí eu junto essas duas funções. Isso aqui é a transformada de Fourier da função f de t e a t, que é essa daqui. Se essa é a transformada de Fourier, aplico a inversa desse lado, vai dar EAT. F de E vai dar essa forma aqui. Se essa daqui é a transformada de Fourier, a inversa vai dar isso aqui. Beleza? É só calcular e mostrar que essa daqui dá exatamente a... Essa daqui é exatamente a transformada de Fourier da... Desculpa. Como a gente fez aqui, né? Eu mostrei exatamente que essa daqui, olha, eu mostrei exatamente que f de s menos a é a transformada de Fourier dessa função. E aí eu aplico a inversa e obtenho essa daqui. Beleza. Exemplo. Quero calcular a transformada de Laplace, gente. Transformada de Fourier, não, estou falando da transformada de Laplace, né? Quero calcular a transformada de Laplace da função f de t a elevado a t, em que em que é o item 8 da tabela lá, tá? A1. Aí usamos o item 2. Então, o que que eu faço? Ele, na verdade, é mal escrito, né? Porque ele está acompanhando o texto, mas ele está assim, ele está falando que ele vai, para calcular essa transformação aqui, certo? Ele, e depois puxar a inversa, ele usa a tabela lá, uma tabela que ele tem lá, aquela que a gente mostrou na aula passada, e também usa também o item 2 da tabela. Então, assim, o que que ele está dizendo? É o seguinte, a transformada de Fourier dessa função, LT, a transformada de Fourier de t, isso aqui já todo mundo decorou, é 1 sobre s quadrado, tá? Aí, usando a propriedade de translação, o que que é a propriedade de translação? Que é o quê? Aqui, quando eu estou fazendo isso, eu estou calculando a transformada de Fourier dessa função. Essa daqui é a transformada de Fourier dessa função. Se ele está querendo calcular a transformada de Fourier dessa função, a inversa, né, que a gente vai querer calcular, é o seguinte, eu sei que essa daqui é assim, eu vou calcular a transformada transladada. A transformada transladada, o f de s menos 1a, é exatamente a transformada de Fourier dessa função. Então, a transformada de Fourier dessa função, com um tzinho aqui, é fs menos a, que é dado lá no teorema. Mas essa daqui, a gente sabe lá, já sabe que essa daqui, a transladada é só colocar s menos a ao quadrado, tá? Não sei se ficou confuso, se vocês quiserem, eu posso explicar de novo. Todo mundo conseguiu acompanhar? Então, o que ele quer, assim, só voltando e resumindo, ele quer, na verdade, ó, ele quer para calcular a transformada de Fourier, que é isso aqui, ele vai calcular essa transformada de Fourier, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai lá e sabe que a transformada de Fourier do t é essa. E sabe que a gente mostrou ali no teorema de cima que a transformada do transladado é exatamente a transformada de Fourier transladada é exatamente a transformada de Fourier dessa função aqui, de t e na at. Ou para qualquer função de t que tem aqui. A gente basta colocar o e na at, ou seja, essa coisa aí, transladar, é simplesmente, para calcular qualquer coisa que tem exponencial aqui, é simplesmente calcular a transladada da transformada de Fourier da função que aparece aqui. Tá? No caso, a minha é 1 sobre s quadrado, que deu aqui. Quer ver? No outro exemplo vai ficar mais claro também. Ó. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero calcular a transformada de Fourier, tá? De uma transformada de Laplace, da função 1 sobre a ao cubo, seno de at, cosseno hiperbólico de at, menos cosseno de at, seno hiperbólico de at, tá? Então, ele olha na tabela,
vamos provar que usando a tabela eu consigo mostrar que é isso, né? Na verdade, ele quer calcular isso aqui, a gente vai chegar nisso, tá? E aí, na tabela, eu sei que a transformada de Laplace de 1 sobre esse cara aqui vai dar exatamente isso. E é exatamente isso, porque a transformada de Laplace do seno de AT é 1 sobre S quadrado mais A. Como eu estou multiplicando por 1 sobre AT, vai dar A quadrado, tá? Aqui, a transformada de Fourier. Ah, não, como eu estou multiplicando aqui, vai dar 1 sobre isso aqui. O que que acontece? A transformada do seno, só do seno, dá A, S ao quadrado mais A quadrado. Mas eu tenho 1 aqui. Para transformar isso aqui em 1, eu divido por A. Tá? Então é a transformada de 1 vezes o seno de AT. Beleza. Aqui a cosseno já é essa daqui mesmo. E aí a gente vai usar essas duas aí. Vamos lá. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico sempre eles são dados por exponenciais, né? E a gente vai usar a propriedade de translação. Então, primeiro a gente tem que ajeitar. Quero calcular a transformada de Fourier dessa função. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre A ao cubo seno de AT, exponencial cosseno hiperbólico de AT é exponencial de AT mais exponencial de menos AT dividido por 2, menos o cosseno de AT exponencial de AT, o seno hiperbólico é exponencial de AT, menos exponencial de menos AT, dividido por 2. Divido, faço a distributiva, né? Ele tirou 2 aqui para fora, né? Ficou 1 sobre 8 ao cubo, 8A ao cubo. Aqui, então, vai ficar exponencial de AT, né? Separando aqui exponencial de AT menos o cosseno de AT. Seno exponencial de AT, seno de AT menos cosseno de AT, exponencial de menos AT, seno de AT mais cosseno de AT. Beleza. 1 sobre 8A ao cubo é constante, sai para fora, porque a transformada de Fourier é uma transformada de Laplace, uma transformada linear, é uma transformação linear, tá? Aí eu fico com essas daqui aqui dentro, já que a gente já falou, não vou ficar repetindo seno, cosseno. Então, essa daqui. Isso daqui isso aqui ele é linear, então eu posso dividir aqui, né, multiplicar aqui e aqui e aplicar em cada termo, ou seja, eu vou aplicar a transformada de Fourier em cada termo, tá? A gente sabe que a transformada de Fourier a transformada de Fourier de seno de AT está dada ali em cima, né? Com exceção com A aqui é A sobre S quadrado mais A quadrado. Então aqui vai ficar desse termo aqui. Só desse termo seria A sobre A quadrado sobre S quadrado mais A quadrado. Só que lembra, o teorema ali em cima me garante que a translação da transformada é basicamente só acrescentar menos A na onde tem o S. Então, isso aqui, o EAT seno de AT, é S menos A quadrado mais A quadrado, A aqui. Beleza. Essa daqui é a do cosseno. É a mesma coisa. Então, aqui tem que colocar onde que fica no S, a gente vai fazer a translação dele por A. Então, aqui vai ficar S menos A ao quadrado, mais A ao quadrado. A mesma coisa aqui, aplica para o seno. Então, a gente vai ficar com A mais A quadrado, mais A quadrado, S mais A quadrado, mais A quadrado aqui. Ou seja, é aplicar a translação no seno aqui. E a mesma coisa para o cosseno. Vai ficar S mais A ao quadrado. Com a diferença que aqui, como é menos A, aqui, ó, vocês estão vendo, é tudo menos A. Como aqui é menos A no exponencial, no expoente, aqui vai ficar mais A, tá? E aí, aqui agora a gente só faz a conta, né? Tira o mínimo, né? A gente é só fazer o mínimo. Quando você tirar o mínimo e somar, fazer a soma das frações, vai ficar com 8A ao cubo. Cancelo aqui. Aqui vai ficar S quadrado mais A quadrado aqui. S menos A ao quadrado, mais A quadrado, S mais A ao quadrado, mais A quadrado, tá? A hora que eu multiplicar e fizer as contas aqui, abrir tudo isso aqui e aqui embaixo vai ficar S a quarta, claro, vai aparecer um S a quarta,
mais o A quarta aqui, tá? Aí eu deixo a conta. Isso aqui é continha, eu deixo para vocês fazerem. Mas é só conta. Então, pessoal, tem alguma dúvida de como aplicar isso? É simplesmente aplicar aquela propriedade de translação, né? É tranquilo. Ficou alguma dúvida no exemplo anterior? Tá, então a gente vai para o próximo. Se eu quiser calcular a transformada de Laplace de f de t, e na menos t, cosseno hiperbólico de 2t, eu posso usar primeiro, então, o que eu vou fazer? Essa daqui na verdade, eu posso usar a propriedade de translação, é a translação de menos por menos 1. No caso A aqui, por menos 1. Então, vamos lá. Só observando a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico, ele já deu aqui, é S sobre S quadrado menos 4. Quando tem o 2 aqui, né? Então, aqui, na verdade, deve ser S quadrado menos o coeficiente que está aqui ao quadrado, tá? Ele está usando o A para outra coisa aqui, né? Ele está na tabela usando o A como 2, né? Então, é exatamente isso. Aqui é quando A é igual a 2 aqui. Então, usando a propriedade de translação no eixo, isso aqui é a transformada de Laplace da F mais S mais 1. Porque, olha, aqui está transladado de 1, tá? De 1, né? Quando é positivo, fica negativo aqui, né? E quando é negativo aqui, aqui fica positivo. Vocês sabem que quando é negativo, eu estou transladando para a direita. Quando é positivo, eu estou transladando para a esquerda no eixo S, né? Aí, então é só calcular isso aqui no F, é só calcular essa função aqui no S mais 1, que é essa daqui, tá? Então é simples, essa daqui é uma propriedade legal e simples e simplifica muito o nosso trabalho, né? Ah, agora ele quer também calcular a transformada de Laplace dessa aqui da primeira. A gente dessa função aqui, ele quer calcular a transformada inversa dessa função, né? Então a gente quer saber qual foi a função que deu essa transformada aqui, tá? Então vamos lá. Do jeito que está aqui, eu não consigo, lembra, eu tenho que tentar decompor isso em frações, ou em frações parciais, ou escrever de um jeito conveniente, né? Aqui vai ter duas formas. A gente vai escrever desse jeito conveniente e usar aquela propriedade de translação. É mais fácil do que separar em pedacinhos e aplicar a transformada em cada pedacinho, e aí obter a inversa, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. Ele só reescreveu o polinômio de baixo como esse cara aqui, ó. Então isso aqui, olha, tá quase um quadrado perfeito. Precisaria de ter um mais um aqui. Então ele somou mais um e subtraiu mais um. E subtraiu menos um. Ele somou um e subtraiu um. O que que acontece? S quadrado menos 2S mais 1, fica esse cara. Aqui ficou menos 1 com menos 3, menos 4. Beleza? Então eu consegui escrever dessa forma. Essa daqui é exatamente aquela transformada que a gente já viu aqui em cima, né? Não, quase, né? 1 sobre S menos 1 ao quadrado. Aí você vai lá na tabela, né? Você vai lá na tabela e vê que essa transformada é a metade do seno hiperbólico de 2t. A transformada de 1 sobre s ao quadrado menos a quadrado. E aí, no caso, essa daqui, 1 sobre s ao quadrado menos 4, seria a transformada do seno hiperbólico meio sobre o seno hiperbólico. Tá? E aí, se essa daqui, essa de cima só pode ser quem? A transformada inversa da S é a transformada inversa da G transladado de S transladado de 1, certo? Que é metade da exponencial de t de seno hiperbólico t. Lembra, fazer a translação é multiplicar pela exponencial com o coeficiente que está aqui. No caso é menos 1. No caso é 1. Então, ok. Pessoal? Igor. Vocês estão me escutando? Ah, tá. Eu acho que deu pau em alguma coisa. Foi o seu, Godoy?
Acho que deu pau no coisa de algum microfone de alguém que começou a fazer microfonia aqui. Certinho, voltando aqui então só para coisa. Então aqui, olha, é a transformada da f de s, ela é a translação de 1. Então é só multiplicar, só que tem que ver aqui que aqui provavelmente tem um s aqui em cima, tem um aqui teria o 2 aqui em cima, né? Então é a sobre s quadrado menos a quadrado, o do seno hiperbólico de a. Tem. O que que aconteceu? Para poder ter um aqui, né? Aparecer esse um aqui, o que que ele fez? Ele multiplicou por meio, né? Para tirar o 2 de cima. Então, na verdade, a transladada dessa transformação aqui, e a transformação essa transladada, é só multiplicar pelo e de t, tá? Que é uma propriedade muito útil, né? A gente vai ver uma aplicação, pessoal, da transformada de Laplace. Só queria saber, tem alguma dúvida até agora, pessoal? Roberto, você está muito quietinha hoje. O que você está achando? Tranquilo. Ah, eu tenho que depois fazer a lista para vocês. Vai ter que dividir em duas, né? Essa daí, pelo menos, essa parte. Ah, então, gente, aqui agora a gente vai fazer uma aplicação. Ele aplicou aqui, e eu achei interessante também, no sistema massa-mola, tá? Então, a gente vai ver aqui. Então, para fazer isso, eu preciso pelo menos entender isso aqui, né? Que eu acho que vai dar tempo. A gente tem 15 minutos, né? Olha, então assim a gente vai imaginar aqui uma mola elástica, tá? Com extremidade, ela tá fixada com uma extremidade na parede, tá? E na outra extremidade tem um corpo de massa M, tá? Esse quadrado aqui, esse cubo, né? E esse cubo tem massa M. E aí eu considero que esse corpo ele esteja sobre a ação de uma força externa, tá? Alguém que esteja puxando e soltando, tá? A força externa, e essa força externa sujeita a uma força externa e uma força de atrito proporcional à velocidade com constante de amortecimento gama, ou seja, a força de atrito que está segurando ele na hora de voltar ali é proporcional à velocidade do coisa. Então você tem esse sistema tem uma velocidade, o atrito dele é proporcional e essa proporção é a constante proporcional tipo de proporcionalidade é o gama, né? Constante de amortecimento aqui. Aí, gente, aqui vocês viram lá que vocês devem ter visto lá na física geral 1 ou 2 que isso obedece à lei de Hooke, né? Como que funciona a lei de Hooke? A lei de Hooke com constante igual a K. E que é aquele sistema massa-mola, né? Aí, se eu falar que o y de t é o deslocamento do corpo, da sua posição de equilíbrio do equilíbrio elástico em função do tempo, tá? Então o y é quem descreve esse movimento, tá? A equação do movimento, tá? A equação desse movimento ela pode ser obtida pela lei de Newton, tá? A lei de Newton ela diz o quê? Força é massa vezes aceleração, tá? Se força é massa vezes aceleração, então eu posso substituir lá m vezes a, que vai ser a aceleração. Ele tem que ser igual à soma de todas as forças que estão agindo ali, tá? A força do sistema é a força que está agindo toda aqui, a força de atrito, se tiver uma força lá da gravidade, aqui está puxando. Então, todas essas forças estão envolvidas, então é a soma delas, tá? O que vai acontecer? Então, eu tenho esse sistema. Agora, eu tenho que começar a substituir pelas variáveis que eu tenho. Lembra que eu chamei y é o deslocamento. Se y é o deslocamento, gente, a aceleração é a derivada segunda do y. A aceleração sempre é a derivada segunda e a velocidade sempre é a derivada primeira, tá? Então, a aceleração é igual a y22. Essa daqui é a soma, representa a soma de todas as forças, tá? No caso tratado aqui, existem três forças que ele está considerando, né?
a força da mola, que é proporcional ao deslocamento, lei de Hooke, né? Então, essa daqui que é a lei de Hooke, né? Com constante proporcionalidade. Então, a F1 é dada pela lei de Hooke, né? A força da mola. A força que a mola está exercendo para não deixar você esticar, né? Você não deixar ela esticar. A força sempre ela é proporcional ao deslocamento. Então, se ela é proporcional ao deslocamento com constante K, ele já disse, então F1 tem que ser menos K YT, tá? A próxima força que está agindo aí é a força de atrito, que diz que era proporcional à velocidade, com constante amortecimento gama. Então, se ela é proporcional à velocidade com velocidade com constante de amortecimento gama, então F2 tem que ser menos lambda, menos gama, y', porque é a velocidade. Tá? Então, a velocidade é a derivada do deslocamento. Então, por isso que apareceu y' de t aqui. E, finalmente, a força externa, o F3 é uma força externa, ou seja, alguém está puxando essa massa. Então, essa é a força externa. Aí, gente, aquela fórmula lá se transforma no seguinte: my2t, F1 mais F2 mais F3, que vai ser menos KY, menos gama Y' mais FT. Ajeitando tudo certinho aí, eu vou ficar com M, Y duas linhas, mais T, mais gama Y' de T, mais K, Y de T igual a F de T, tá? Esse sistema de massa mola ali, com essas forças atuando, né? Aí o modelo ele fica completo quando a gente põe os dados iniciais, tá? Ele está colocando assim que a mola, o y0 igual a um y0, está dizendo assim, olha, essa mola ela está parada, ela no tempo zero ela estava em algum ponto aqui, né? Do deslocamento, tá? No caso aqui y0 ela estava aqui. E aí ela tinha um certo deslocamento, um deslocamento y0. Aí o outro é a velocidade. A outra condição inicial é a velocidade. Ó. A velocidade inicial do sistema, né, é y'0. Y de zero. Isso aqui não é derivada, só está chamando y. Esse aqui é y0, aqui é o y' de zero. No fundo você calcula a derivada do y e calcula no zero, que eu tenho y'0, né? Agora para terminar, só basta aplicar a transformada de Laplace para resolver esse sistema, que é a melhor coisa. Por quê? Porque aqui a gente não conhece quem é essa força externa. E lembra, quando a gente ia usar os métodos lá da EDO, tinha um pequeno problema. Dependia, a gente conseguia resolver dependendo de quem era essa F de T. Aqui a gente não conhece. Então, o método mais adequado é transformar de Laplace. Então, eu aplico ela dos dois lados da equação. A hora que eu aplicar, todo mundo lembra. Isso aqui tem uma fórmula. No caso, o S fica S quadrado transformada do y menos o S sai transformada no zero, menos o S aqui, a derivada é menos o M, né? Transformado no zero. Aqui fica um S transformado no zero. Aqui fica sem nada, a Y transformado no zero, né? A derivada transformada no zero. Quando eu substituo esses valores mais, aí faço para todo, né? Aqui também aplico de novo a transformada de Laplace, é isso aqui. E aqui também aplico transformada de Laplace e fica transformada de Laplace desse cara. Aí, quando eu imponho as condições iniciais aqui, esse sistema vai ficar ms quadrado y de s, onde y de s é a transformada do y, tá? Menos ms dado inicial, tá? Menos m y', que é o dado inicial, mais gama s da y de s, que é a transformada da y, menos gama y0, mais k y de s, que é a transformada do y, do deslocamento, mais f de s, que é a transformada da f de t, que é a força externa. Quando eu faço isso e eu isolo aqui o s de t, o y de s, isolando, você vai ficar com essa equação aqui, tá? E essa é a solução do nosso tema, tá? E aí ele faz umas suposições. Então a nossa solução é essa daqui. Eu apliquei a transformada de Fourier para achar ela. Então vamos lá. A gente vê aqui, por exemplo, essa solução aqui, aí a solução, né? A solução do sistema, aqui
é a transformada, né? A solução do sistema é a transformada inversa desse cara. Então, eu calculo a transformada inversa do sistema, massa-mola, né? E ela pode ser classificada da seguinte forma, isso aqui é física, né? O oscilador, ele é um oscilador harmônico forçado. Quando é isso, é quando a força externa não é nula, tá? Se eu tiver força externa, então o oscilador ele é harmônico forçado, tá? O oscilador harmônico livre, quando eu não tenho força externa, ou seja, F de T é zero. E aí, essa fórmula aqui, vocês estão vendo, tem o F de S, ela só vai ter só vai contar ela a partir daqui, ó. Porque F de S está aqui, então é só colocar, ele vai dar zero, vai sobrar isso aqui, tá? E oscilador harmônico subamortecido, tá? O que quer dizer isso? Que aí é a definição, né? Eu não lembro disso da física, mas é o gama, a constante de amortecimento ao quadrado tem que ser menor do que 4 vezes a massa vezes a constante do Hooke, né? Do modelo de Hooke, da fórmula de Hooke. E no caso, nesse caso, a gente também não tem força externa. Então, a força externa é zero. Aí o nosso sistema fica dessa forma. E aí, ao substituir, eu vou ficar com isso aqui, tá? A gente consegue lá escrever. O S vai ficar, na verdade, S isso aqui. Onde esse cara aqui, menos gama quadrado mais 4, maior que zero, tá? Aí eu olhando os itens aí 3 da tabela coisas e as propriedades da qual concluímos que as soluções são seno e cossenos, mas aqui, olha, são as soluções, mesmo olhando de todos, né? A gente separa aqui, a gente consegue separar naquelas frações parciais e aí a gente vai vendo cada pedacinho, você seno e cosseno, né? No caso, o oscilador harmônico é super amortecido, né? Subamortecido, aqui super amortecido. Se aquela desigualdade se inverte, né? A gente vai ter a mesma coisa aqui, só que aqui esse cara vai ser menor que zero, tá? E a gente olha na tabela, a única coisa que vai mudar é que a gente vai ter cosseno e cossenos hiperbólicos multiplicados por exponenciais, tá? Do tipo assim. E o oscilador harmônico criticamente amortecido, quando esse daqui é igual, aí eu vou ter exatamente essa solução aqui. Então ele classificou, né? Depois teria que ver, aí já é um conceito da física, né? Que eu não lembro, tá? Exatamente. Mas o legal é ele mostra, por exemplo, por uns valores quando eu tiver, olha, o gama igual a 2 e a massa igual a 1 e a constante de Hooke igual a 5, as nossas soluções, isso aqui, o meu sistema vai virar exatamente esse cara aqui. Aí eu só faço o quê? Uso a transformada inversa. Para fazer aqui, o que eu posso fazer? Eu posso completar quadrado, aqui vai aparecer S quadrado mais 1 mais 6. Essa é a transformada que nem ele fez aqui, né? S mais 1 mais 4, que vai ficar o menos 1 para lá. Mais 4. O que vai acontecer? Essa daqui é a transformada inversa. É a transformada inversa do cosseno do E na cosseno 2t menos meio da E menos seno de 2t. Tá? Que aí para o caso particular. E aí para identificar amplitude, essas coisas a gente não vai ficar vendo, porque aí é da física, né? A gente não lembra exatamente esse conceito de amplitude, né? Faz a conta aqui e obtém essas coisas. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, ele usou lá a transformada de Laplace para calcular a solução do meu sistema de massa-mola, né? Então, vocês veem lá, é muito útil. Qual que vai ser a próxima aula? Tá? Porque eu acho que não dá mais tempo aqui. Exatamente. Qual que vai ser a próxima aula? A gente vai trabalhar com as funções de Riverside, e função rampa, função pulso, e a gente vai ver as transformadas de Fourier dessas funções, tá? E depois a gente vai ver integral e transformada de Laplace também, tá bom? Bom, então para a aula por hoje aqui. Foi bom, rendeu bastante. E aí faz o seguinte, pessoal, eu vou dar um tempinho, eu vou voltar, só esfriar a cabeça, voltar a olhar o problema lá e ver o que dá para fazer, tá? Tentando ver primeiro naquela coisa que eu indiquei para vocês, provavelmente vocês já tentaram a exaustão, provavelmente deve ter que fazer mais alguma coisa ali, eu vendo